Bom dia, amados irmãos. Eu saúdo a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede para estarmos aqui, compartilhando do seu amor e principalmente compartilhando da sua palavra nesta manhã. E nós vamos dar continuidade ao estudo lá no Sermão do Monte. Por isso eu convido os irmãos a abrirem, suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Nós leremos versículo 13 e o versículo 14. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos e irmãs, nesta manhã nós vamos meditar um pouco no texto que nós acabamos de ler. São apenas 2 versículos, mas são 2 versículos de uma profundidade tamanha. E nós vamos meditar sobre o cuidado com o caminho escolhido. Cuidado com o caminho escolhido. Nós até aqui, estudando o Sermão do Monte, nós já vimos que o reino de Deus é o reino da bem-aventurança, da felicidade plena e eterna. Mas ser um súdito deste reino requer de cada um daqueles que foram chamados, requer abnegação e renúncia. As condições deste reino aqui ensinado por Jesus, na nossa vida, as condições são desfavoráveis num certo sentido. Para os seus súditos, aqueles que foram chamados, eles serão perseguidos, eles serão insultados, eles serão caluniados, suportarão pesadas obrigações. Esses súditos também devem praticar uma justiça que excedem muito a dos religiosos fariseus, isto é, não a justiça própria, mas a justiça que vem de Deus, conforme Jesus nos ensina. Devem amar até os seus próprios inimigos, orar por seus perseguidores, devem evitar julgamentos precipitados, devem evitar e nunca devem fazer discriminação de qualquer pessoa. Foi isso que nós já vimos aqui, desde lá o início do capítulo 5 de Mateus, o início,
que Jesus começa a ensinar desde as bem-aventuranças, que irá concluir aqui, que será concluído o estudo do Sermão do Monte, no capítulo 7, no versículo 29. Nós podemos dizer, amados irmãos, que as condições, como nós vimos, que são impostos para os súditos do reino de Deus, elas são desfavoráveis, humanamente falando, pois todas essas condições ensinadas por Jesus, ou esclarecidas por Jesus, colidem com as nossas tendências naturais. Quem é que quer ser perseguido? Quem gosta de ser insultado? Quem gosta de ser caluniado? Quem gosta de ter pesadas obrigações, tão somente porque o Senhor Jesus Cristo nos ordena que assim façamos? Quem está disposto a praticar uma justiça que excede a dos escribas e fariseus, ou seja, para não serem vistos pelos homens? Quem é capaz ou está disposto de amar os seus próprios inimigos, de orar pelos seus perseguidores? E aí vai. Essas condições, amados irmãos, para a nossa natureza pecaminosa, para o instinto natural do homem, elas são desfavoráveis. Mas para aqueles que estão focados na glória de Deus, estes receberão uma linda e uma eterna recompensa. Por isso que Jesus coloca aqui, Jesus, ele é muito didático, ele é muito objetivo, como nós veremos. Fica aqui, como diz aí no versículo 13: entrai pela porta estreita. E fica aqui uma escolha: ou seguimos pelo caminho largo, que não quer nenhuma renúncia, promete satisfações para os nossos desejos, as nossas vontades carnais, ou abriremos de mão dos nossos mesmos desejos para nos entregarmos à vontade de Deus, o que é um caminho sobremodo estreito e muitas vezes doloroso, mas estes receberão uma linda e uma eterna recompensa. Amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Podemos ver nos nossos dias um evangelho que não requer nada, não requer esforço de ninguém, não requer renúncia e tantas outras coisas. Mas veremos que para chegarmos até a glória, temos que entrar pela porta estreita. Não é só entrar pela porta estreita não, viu? Mas Jesus diz também que o caminho, ele é estreito. Porque pode ter uma porta estreita aqui e lá na frente o caminho fazer isso. Mas não, Jesus diz que a porta ela é estreita e o caminho continua estreito. Até um dia estarmos na glória. Então nós veremos nesta manhã, com a graça de Deus, Jesus vai nos ensinar aqui o caminho para as suas ovelhas, e depois nós veremos as duas portas, os dois caminhos e os dois destinos. Em primeiro lugar, o chamado que Jesus faz para as suas ovelhas. O apelo aqui que Cristo faz
Ele é feito de modo que não seja nem um pouco atrativo ao ímpio e ao insensato. Um coração ímpio, um coração egoísta, não verá nada atrativo, nada vantajoso em entrar por uma porta estreita que levará ainda para um caminho também estreito. Não é um caminho atrativo o que Jesus está colocando aqui diante dos seus ouvintes, e que ele também nos fala nesta manhã. Mas aqueles cujos corações foram transformados por Deus, trilhar este caminho estreito, ainda que seja algo extremamente difícil e exija abnegação da parte deles, com certeza, esse caminho não será apenas atraente, irrecusável, irresistível. Mas não há outra opção, não há outro caminho para as ovelhas de Jesus Cristo. E eu creio que quem é ovelha de Jesus Cristo, ao ouvir esse chamado, ele não poderá recusar, ele não poderá resistir. Jesus Cristo disse que ele veio ao mundo com uma missão de apacentar as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas estão espalhadas por toda a face da terra. Conduz ao supremo pastor que é Jesus, chamá-la uma por uma. Por isso que lá em João 10, ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e eu lhes dou a vida eterna. Só quem não é ovelha de Jesus Cristo é que não vai entrar por essa porta estreita. Porque ao ouvirem a voz do seu pastor, Deus transformará os seus corações e eles verão que não há outro caminho a seguir, não há outra palavra que deva satisfazer a sua alma, se é que aquela pessoa seja uma ovelha perdida da casa de Israel. Amados irmãos, abram comigo um texto, lá em João 6, não desmarquem aí, Mateus capítulo 7. Mateus, ou melhor, João 6, Evangelho de João capítulo 6, versículo 60 ao 65. Que diz assim: João 6, 60 ao 65. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? 61 diz: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Olha só o que Jesus diz agora no versículo 64: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram
os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus deixa bem claro aqui, irmãos. Ninguém pode ir a Jesus, entrar pela porta estreita, continuar no caminho estreito, se pelo Pai não for concedido. E no versículo 66, olha o que Jesus vai continuar dizendo: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já o quê? Não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12. Jesus era bem direto, amados. Jesus não dava rodeios. Perguntou aos 12: porventura quereis vós outros retirar-vos também? Então respondeu-lhe Simão: Senhor, olha só, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus. Jesus vai falar outra verdade aqui. Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é quem? É o diabo. Por que Jesus não tirou o diabo do meio deles? Mistério de Deus, soberania de Deus. Um de vós é o diabo. Referia-se ele a quem? A Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Irmãos, irmãs, aprendamos uma verdade. Só vai acertar, só vai permanecer no caminho, entrar pela porta estreita, continuar no caminho apertado, quem é verdadeiramente ovelha de Jesus Cristo. Quem não é ovelha não vai permanecer. Quem não é lavado, quem não é remido, quem não recebeu uma nova natureza, não vai permanecer, porque os ensinamentos que foram dados por Jesus até agora, no Sermão do Monte, quem não é nascido de novo, não vai entrar, não vai acertar a porta estreita e não vai continuar no caminho estreito. Por isso, amados, fica aqui esta primeira verdade. É um chamado aqui que Jesus faz para as suas ovelhas que estão dispersas. Quem tem um coração transformado vai trilhar neste caminho estreito. Vai ser difícil, exige abnegação, não será muito atraente, humanamente falando. Mas para quem é ovelha de Jesus, é um convite irrecusável. Não poderá resistir quem é ovelha de Jesus. É um chamado irresistível de Deus para as suas ovelhas. E eles saberão, seja ele um homem ou uma mulher, não há outro caminho que ele deva seguir para almejar a glória eterna. Fica esta primeira verdade aqui: o chamado para as ovelhas de Jesus. Entrai pela porta estreita. Aí eu pergunto, amados irmãos, eu e você permanecemos neste caminho estreito? Porque os crentes de hoje não querem ter dificuldades, não querem renunciar a nada,
são cheios de direitos, e eu fico até com uma interrogação muito grande. Não querem passar por aflições, não querem ser, como eu falei aqui, perseguidos, não querem ser insultados, não querem ser caluniados, não querem ter obrigações com o reino de Deus. Não amam os seus inimigos, não oram pelos seus perseguidores, mas querem retribuir olho por olho e dente por dente. Jesus, nós estudamos isso aqui, nós vimos. Não é assim para as ovelhas de Jesus Cristo. A porta é estreita e o caminho é e vai continuar apertado até o dia que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Eu não posso omitir esta verdade. Por isso que em seguida, se os irmãos observarem aí, a partir do versículo 15 vai ser o próximo estudo, Jesus vai mostrar: acautelai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas não mostram essa verdade, falam apenas daquilo que é bom, não mostram que o caminho é estreito, é apertado, é de renúncia, é de vida aos pés do Senhor, é vida de santidade. Só quem não fala isso são os falsos profetas. E Jesus vai mostrar aqui, veremos no próximo estudo. Acautelai-vos dos falsos profetas. Amados irmãos, quem é profeta de Deus, nós sabemos que não temos mais profetas, como nos tempos lá da antiga aliança, que Deus falava diretamente. Hoje Deus nos fala pela sua palavra. Então ser profeta hoje, sabe o que é? É você profetizar, falar a palavra de Deus que está escrita para o nosso ensino. Isso é que é ser profeta de Deus. Não omitir nenhuma vírgula, falar toda a verdade, ser direto, ser objetivo, seja quanto o profeta até que está falando, mas tem que ser falada. O próprio apóstolo Paulo disse: seja Deus verdadeiro e seja todo homem mentiroso. Nada podemos contra a verdade a não ser sermos a favor desta verdade. Porque a palavra de Deus, ela vai permanecer. Nós passamos, mas a palavra tem que ser falada, tem que ser dita. Então, amados, aprendamos essa primeira verdade, o chamado que Jesus faz para as suas ovelhas. Então, veremos a segunda parte. Não sei se algum irmão, alguma irmã quer falar, fique à vontade. Então vamos continuar. Veremos agora 2 portas, 2 caminhos e 2 destinos. Essas 2 figuras aqui, a figura da porta e a figura do caminho. A porta significa a decisão que devemos tomar, e o caminho significa a conduta depois de entrarmos por esta porta. Então, a porta indica decisão e o caminho a nossa conduta depois de entrarmos por esta porta. Porque a decisão e a conduta de uma pessoa o levarão a quê? A um destino. Os irmãos concordam com isso ou não? Vejam só, a decisão e a conduta de uma pessoa levará esta pessoa a um destino. Concordam ou não? Vamos lá. A decisão é o início de uma vida, quer seja por um viver egoísta ou por uma vida dedicada a Deus. O início de uma vida, quer seja por um viver egoísta ou por uma vida dedicada a Deus. E o fato é, a decisão por uma conduta resultará num determinado destino. E podemos ver aqui, amados irmãos, não é?
Jesus, ele falou, muitas vezes, figuras, parábolas, mas é interessante nós entendermos. Jesus vai falar aqui de poucos e muitos. Jesus vai falar de uma porta que é estreita, de um caminho que é estreito, e vai falar também de um destino. Fala de uma porta larga, espaçosa, que vai desembocar na perdição eterna. Então, quem são esses poucos? Como eu falei anteriormente, são os crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus, as suas ovelhas, que foram transformadas pelo lavar regenerador do Espírito Santo, como diz Paulo escrevendo a Tito. Quem são os muitos? São aquelas pessoas que ouviram, até participaram da igreja, mas continuam ímpios, não suportarão. Nós veremos isso mais a seguir. Assim como Judas. O que é a porta estreita? A porta estreita é a nossa decisão agora de seguirmos a Cristo. E o que é a porta larga? Aqueles que escolhem a porta larga é aqueles que buscam a satisfação do seu ego, do seu eu. O que é um caminho estreito? Vida de santidade aos pés do Senhor. E o que é o caminho espaçoso? É o caminho na prática do pecado. Estão ouvindo, mas continuam na prática do pecado. Tropeçar é uma coisa, continuar na prática é outra coisa. E o destino? Aqueles que entram pela porta estreita, permanecem no caminho estreito, verão a vida. Mas aqueles que buscam a larga, a espaçosa, o seu final será a morte ou a perdição eterna. Veja aqui, amados irmãos, não há intermediário. Só há dois caminhos: estreito e o espaçoso. Só há uma decisão a tomar: ou por Cristo, ou continue na satisfação dos seus próprios pecados, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Porque depois que eu tomar uma decisão por Cristo, eu tenho que renunciar muitas coisas na minha vida. Jesus Cristo diz: se alguém quer ser meu discípulo, o que é que ele diz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É renúncia diária, todos os dias. Então, amados irmãos, veremos primeiramente algumas verdades acerca da porta estreita. A porta estreita, que dá acesso ao caminho estreito, exige da pessoa que ela se desfaça de tudo o quanto aprende aqui neste mundo. Vou repetir, viu? A porta estreita, que dá acesso ao caminho estreito, exige da pessoa que ela se desfaça de tudo quanto está aprendendo ela neste mundo. Mas como assim, pastor? O próprio Jesus é quem nos ensinou já. Nós já vimos tudo isso no Sermão do Monte. Só para avivar a memória. Abram aí. Primeiramente, a porta estreita, que dá acesso ao caminho estreito. Primeiramente, ela requer de nós que não coloquemos a nossa esperança, a nossa confiança nas nossas posses materiais. Abram aí Mateus 6.
Mateus 6, 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros sobre a terra, não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o versículo 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Sabemos que a riqueza em si não é um mal. O mal está o apego aos bens materiais. Mas muitas pessoas falam aqui que não tem nada a ver com posses materiais. Tem, porque Jesus diz que o ladrão vem roubar. Ladrão só rouba de alguém que tem muitas posses ou condições maiores do que outros. Muitas pessoas, amados irmãos, estão apegadas às posses materiais. E mais do que nunca, fica aqui uma verdade para os nossos dias. Quantas pessoas estão na igreja apegados às posses materiais, a tantas coisas, correndo atrás mais e mais de posses materiais. Deus já lhe tem dado o suficiente para que continue servindo a Ele, fazendo a vontade dEle, e continua cada vez mais correndo atrás de posses materiais. Mas Jesus, Ele mostra aqui que a porta estreita, o caminho estreito, se as minhas posses materiais estão fazendo com que eu me apegue cada vez mais ao mundo e desapegue de Cristo, eu tenho que correr dessa tentação. Porque se tem uma coisa que o homem nunca se satisfaz, este é o pecado que Lúcifer foi jogado por terra, foi expulso dos céus. Querer ser igual a Deus, ser proprietário de tudo. Irmãos, tudo que nós temos é emprestado. Deus nos dá por um tempo, para que saibamos administrar. O caminho estreito exige da pessoa que ela se desfaça de desejos de posses materiais, caso isto esteja distanciando dos caminhos do Senhor. Segundo, é o desejo de agradar a si mesmo em detrimento do outro. Tem pessoas que só querem, sabe o quê? Receber, né? Eu quero. É visto também até nas nossas orações que nós fazemos. Nós pedimos: eu quero que ore por mim, eu quero que ore pelo meu comércio, eu quero que ore pelo meu emprego, eu quero que ore pelo meu filho, eu quero que ore pelas minhas finanças, eu quero que ore pelo meu estudo. Isso não é errado você pedir. Mas não é só pedir para nós mesmos. Muitas vezes nós somos egoístas. Agora, aquilo que nós desejamos para nós estamos fazendo isto para os outros? Foi isso que Jesus disse. Mateus 7, versículo 12. Veja o que é que diz aí. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O ensinamento da palavra de Deus, leis e profetas aqui, representando a lei de Deus, os ensinamentos de Deus que foram dados aos profetas.
aquilo que nós desejamos, almejamos mais para nós. Jesus Cristo disse: assim, pois, tudo quanto que vocês querem que os outros vos façam, façam vocês primeiro aos outros. Irmãos, sejamos sinceros, não sejamos hipócritas. Nós estamos praticando isto? Estamos mesmo no caminho estreito? Por isso que não é um caminho atrativo. A fazer para os outros aquilo que eu quero receber dos outros. Não, eu quero primeiro receber, depois é que eu vou fazer. É ou não é? Mas Jesus disse aqui, foi o estudo anterior: façam primeiro, para que vocês depois recebam. Humanamente falando, isso é o contrário. E Deus, e o caminho estreito exige isso. O desejo de posses materiais cada vez mais, porque as posses materiais podem nos afastar de Deus. O desejo de agradar a si mesmo em detrimento do outro. Mas também há o desejo, nós devemos renunciar, o desejo de ser reconhecido e aplaudido pelos homens. Quem anda no caminho estreito tem que renunciar a isso. Jesus disse isso aí, olha, capítulo 6 de Mateus, versículo 2 ao 8. Guardai-vos, Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão vosso junto de vosso Pai Celeste. Então, amados irmãos, quem entrou pela porta estreita, continua no caminho estreito, ele tem que renunciar, ele tem que desfazer o desejo de ser reconhecido e aplaudido entre os homens, porque é isto mais que o ser humano gosta, de ser aplaudido, de ser elogiado, reconhecido pelos homens. Devemos também desfazer toda justiça própria que talvez haja em nossos corações. Está em Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 41. Às vezes nós queremos executar a nossa própria justiça própria, uma justiça própria, melhor dizendo. Mas Jesus diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que te mandar contigo tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dai a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Isso aqui, amados irmãos, alguém ferir a mim e a você, até com palavras, humanamente falando, qual é a nossa primeira reação? Nós retribuirmos com a justiça própria. É ou não é? Você não tem o direito de falar isso de mim. Mas, meus irmãos, Jesus deixou o exemplo. Eu pergunto uma coisa, amados irmãos: Jesus foi ferido pelos perversos ou não? Foi ou não? Fisicamente, estou falando, foi. Às vezes nós não somos feridos nem fisicamente, mas nós temos uma justiça própria dentro de nós, que queremos executar a nossa justiça, ao invés de entregarmos na mão daquele que faz toda coisa e julga retamente a cada um. Olha como Jesus,
ensinou isso aqui aos apóstolos, e teve um que aprendeu e escreveu para os crentes que devemos fazer conforme Jesus mandou. Abram comigo aí, primeira carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 21 em diante. Eu pergunto aqui aos irmãos: Pedro errou várias vezes ou não? Muitas vezes, né? Pedro era muito o quê? Falastrão, não era? Mas ele aprendeu a lição na prática. E aqui ele ensina que nós devemos fazer conforme Jesus ensinou. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para o quê? Seguirdes os seus passos, o qual, olha, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, olha o que? Não fazia ameaças. Mas o que é que Jesus Cristo fazia? Mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mesmos, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados. Porque estáveis o quê? Olha as ovelhas que estavam desgarradas. Estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos converteste a quem? Ao pastor e bispo da vossa alma. Você agora, antes você estava desgarrado, você agora está convertido, você agora se voltou para o supremo pastor, o supervisor da sua alma agora, que é, sabe quem? Jesus Cristo. Quando maltratado, não fazia ameaças. E o que é que nós fazemos quando nós somos maltratados? Fazemos ameaças, nos achando que somos alguma coisa. E olha que Pedro diz: não cometeu pecado algum, nem dolo algum saiu da sua boca, nenhuma palavra torpe que não se aproveite. Tudo quanto Cristo falou foram palavras que trazem vida para a alma. E nós somos pecadores, falamos muitas vezes, vou dizer aqui uma linguagem popular, tanta besteira, tanta insensatez, e ainda queremos revidar com a nossa própria justiça própria, com a nossa justiça própria. Pedro aprendeu na prática. Então, amados, como nós vimos, o caminho estreito exige da pessoa que ela se desfaça de tudo aquilo que está aprendendo ela no mundo. O desejo de posses materiais, o desejo de agradar-se a si mesmo em detrimento do outro, o desejo de ser reconhecido e aplaudido pelos homens, o desejo de executar a sua própria justiça. E concluindo, será algo difícil para a pessoa, pois quase o tempo todo será uma caminhada de renúncia. Desfazer de tudo quanto prende neste mundo. Isso para a velha vida, para a velha natureza, se chama um desperdício. Contudo, a recompensa eterna valerá todo o esforço.
Jesus quem foi que falou isso. Olhe, todo esforço que vocês estão fazendo, vocês que são minhas ovelhas, isto valerá a pena, não vai ser um desperdício não. Abram aí mais na frente, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 12. São palavras de Jesus, viu? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por o quê? Por o esforço. E os que se esforçam se apoderam de quem? Dele. Como eu falei, o caminho estreito será uma caminhada de renúncia diária e requer esforço da nossa parte. Abram comigo também aí Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4 de Paulo aos Filipenses. Outro apóstolo que ensinou esta verdade. Filipenses, capítulo 1, versículo 29 e o versículo 30. Filipenses 1, 29 e o versículo 30. Porque, veja só, viu? Vos foi concedida a graça de quê? De padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo estava nesse momento aqui, sabe o quê? Preso. Vocês estão vendo o combate que eu estou por causa do Evangelho? Eu estou aprisionado, mas a palavra de Deus não está aprisionada. Foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele. Capítulo 2 aí de Filipenses também, versículo 12 ao 16. Filipenses 2, 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O que é que ele diz? Olha, desenvolvei a vossa salvação com o quê? Com temor e tremor. Tenham respeito à palavra de Deus, o que Ele tem nos ensinado, e tremam diante dEle, diante das suas bases. Cuidem em obedecê-lo. Respeitem e tremam ao ouvir a voz de Deus. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando o quê? A palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo disse: olha, foi dada a graça a cada um de nós de padecermos por amor a Cristo, né? E não só de crer. Desenvolva a vossa salvação. Nós sabemos que Deus há de concluir a boa obra que começou em nós. É Deus que efetua tanto em vós como o querer e o realizar. E como é que ele diz aqui? Efetua em vós tanto o querer como o realizar. Qual é o querer de Deus? Onde é que está o querer de Deus?
está na sua palavra. Ele já mostrou tudo. E o realizar agora é com vocês. Pratiquem a palavra, porque quem não pratica nunca nasceu de novo. O querer de Deus já está aqui, ó. Por isso que ele diz: se esforcem sobremaneira, para que no dia de Cristo eu saiba que eu não corri em vão. Eu ensinei a vocês tudo o que me foi mandado por Deus. Eu ensinei a vocês, e do sangue de vocês eu estou livre. O querer de Deus é esse: é nós praticarmos a palavra. Realize, põe em prática. Vocês estão no meio de uma geração pervertida, corrupta. Resplandeçam como luzeiros do mundo. Vejam o que Jesus ensinou, a mesma coisa que nós vimos lá no Sermão do Monte. Vós sois a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Vocês não podem se misturar. Vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que fazer a diferença. Não viverem do mesmo modo, com os mesmos costumes, com as mesmas atitudes. Desenvolvam. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mas, meus irmãos, nós vimos a porta estreita. Ela requer isso daqueles que entraram já e continuam no caminho apertado. Enquanto isso, a porta larga, aqueles que acertam a porta larga, se escancaram para um caminho espaçoso. Permita a pessoa entrar com toda a sua bagagem pecaminosa. Não requer mudança, transformação no coração. Prioriza a própria vontade. Exerce os seus direitos e exige que todos vivam em função dela. E não querem que sua natureza, suas práticas pecaminosas sejam confrontadas pela palavra de Deus. Nós estamos vivendo esta realidade. Jesus viveu essa realidade. Os profetas viveram essa realidade. Os apóstolos viveram essa realidade. E vai ser até assim, até o fim dos tempos. Sempre haverá duas portas. A primeira, estreita, conduz ao caminho estreito, é renúncia dos prazeres da carne, os nossos pecados e tantas coisas. E são poucos os que acertam essa porta. Mas a larga, Jesus Cristo diz: muitos acertam esta porta. Por quê? Permita a pessoa entrar com toda a bagagem. Não exige renúncia de nada. Não existe transformação de vida. Hoje nós vivemos, amados irmãos, um evangelho, vamos dizer assim, não vou dizer 100%, mas muitos daqueles que se dizem evangélicos nos nossos dias, é de chorarmos. Continuam com a mesma bagagem velha lá do mundo, cheias de pecado. Nunca renunciaram. Não vemos transformação de vida. Isto nas palavras, nas atitudes, em tudo. Continua do mesmo jeito. Antigamente, eu sou um crente à moda antiga. As pessoas olhavam para os crentes e diziam o quê? Pelas atitudes corretas, sinceras, de honestidades, quando você praticava, as pessoas, você não precisava dizer que era crente. As pessoas olhavam e diziam: você é crente? É? Graças a Deus eu sou. Hoje, eu sou evangélico, viu? Mas tu é evangélico e fala isso, tu é evangélico, está em tal lugar, tu é evangélico e veste tal vestimenta. As pessoas se escandalizam.
não vou dizer todos, mas boa parte de cristãos estão envergonhando o Evangelho. Essa porta é tão ampla que uma multidão estará junto a ela. Aqueles que escolhem a porta do caminho largo são contados como muitos. Ao passo daqueles que escolhem a porta e o caminho estreito são considerados como poucos. Irmãos, não queiramos mudar o que Jesus deixou escrito, o que Jesus ensinou. Os que acertam a porta estreita, os que continuam no caminho estreito, serão poucos. Eu não sei quem são, mas Jesus Cristo sabe. O nosso dever é pregarmos a tempo e a fora de tempo. No dia da colheita, Jesus vai fazer a separação entre o trigo e o joio. Não compete a mim, a pastor nenhum separar, a líder nenhum separar. Agora, combater o erro. Porque para isso Deus deixou uma liderança na igreja. A Bíblia diz, sabe o que, irmãos? Por onde é que começa o juízo de Deus? Os irmãos sabem? Começa por onde? Pela casa de Deus. Pedro escreveu isso. O juízo começará pela casa de Deus. Toda liderança, Deus vai lhe pedir conta. Do pastor, do presbítero, do diácono, do professor de escola dominical, todos aqueles que ensinaram ou ensinam a palavra de Deus, Deus vai pedir contas. Começará pelo juízo pela casa de Deus. Talvez você possa estar me ouvindo, o pastor está me assustando. Estou lhe assustando não, estou falando a verdade. Que eu faço como Paulo: ai de mim se não pregar o Evangelho, porque sobre mim Deus me colocou esta obrigação. Sou falho? Sou. Não sou perfeito. O pastor também é ovelha, mas ele foi colocado numa posição para falar aquilo que Deus quer que o seu rebanho ouça, a partir dele. Amados irmãos, Jesus Cristo, aí mais adiante no capítulo 7, já estamos concluindo, viu? Versículo 21. Sete e 21 de Mateus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que vai entrar no reino dos céus? É só dizer Senhor, Senhor? Eu amo o Senhor Jesus, só da boca para fora. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja o que é que diz o versículo 22 ou 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor. Olha só, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Que homens de Deus, não era? Falavam a palavra de Deus, expeliam demônios. Faziam muitos milagres. Jesus, amados, por isso que ele é chamado a verdade. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.
Apartem-se de mim, vocês que continuam nas mesmas práticas pecaminosas que vocês viviam antes. Eu nunca conheci vocês. Vocês diziam que eu era senhor de vocês. Vocês falavam em meu nome. Fizeram tantas coisas aos olhos humanos, extraordinárias. Mas saibam de uma coisa: eu nunca conheci vocês. Vocês nunca entraram pela porta estreita. Vocês nunca permaneceram no caminho estreito. Sempre estavam buscando fazer sempre a sua vontade. O mundo diz que para aqueles que entram pela porta estreita e continuam no caminho estreito, que são os cristãos, dizem que fazer isso, renunciar a tantas coisas que Deus pede na sua palavra, é um desperdício, mas não é, é um lucro. Mas eles dizem que o quê? Que ao viver na prática da libertinagem do pecado, de uma forma libertina, eles falam que isso é liberdade, mas biblicamente isso é escravidão. Por isso que Jesus, lá em João 8,34, ele diz: se o Filho vos libertar dessa escravidão que vocês vivem no mundo, verdadeiramente vocês serão livres. Só quem liberta o homem lá das garras, está lá no pecado, seja o pecado que ele cometeu, ou que ele está fazendo, um assassino, um ladrão, um mentiroso, um adúltero, uma adúltera. Jesus Cristo, quando liberta, ele acerta a porta estreita, ele vai permanecer no caminho estreito e vai renunciar por toda a vida aquilo que fazia antes. Isso é que é liberdade. Porque o pecado promete vida e nos paga com a morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom da vida, que é Jesus Cristo, é o quê? É a vida eterna. A verdadeira paz, amados irmãos, só pode ser experimentada dentro das normas da palavra de Deus. Não gostamos de aperto, ansiamos por coisas mais espaçosas, lugares amplos. Mas a caminhada da fé cristã, a trilha é individual, ou seja, a certeza da salvação de cada um é pessoal. Devemos evitar a tentação de seguirmos a multidão descompromissada com Deus. Em vez disso, devemos nos lembrar que o povo de Deus é pouco, é um remanescente fiel, e Jesus disse lá em Lucas: ó pequenino rebanho, não vos assusteis, porque vos foi dado o reino de Deus. Tem coisa melhor, amados, de termos essas promessas, de vivermos um instante aqui, porque essa vida era passageira. É como uma neblina, renunciando ao pecado, às práticas mundanas, aquilo que abomina, que quebra a lei de Deus. Aqueles que não têm prazer de estar buscando a palavra de Deus, se santificando por meio dela, nunca terão paz. Para concluirmos, a paz verdadeira só pode ser experimentada dentro das normas da palavra de Deus. Se alguém diz que tem paz e não vive dentro das normas da palavra de Deus, é uma paz que é dada aí ao mundo. Abram comigo aí, Salmo 119, para concluirmos. Salmo 119. Esse salmo são 176 versículos, exaltando tão somente a palavra de Deus. E o Salmo 119, versículo 165, veja o que é que diz, para confirmar aquilo que eu vos falei neste instante. Grande paz tem quem?
os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Não é só paz não, viu? Grande paz tem os que amam a tua lei, a tua palavra. A paz verdadeira só pode ser experimentado dentro das normas da palavra de Deus. Pois não. 119, 165 o versículo. Então eu vou concluir dizendo o seguinte: a porta da salvação não se abre somente para a glória eterna, mas primeiramente ela se abre para uma vida de santidade. Vamos aprender isso? A porta da salvação, que é estreita, não se abre somente para a glória, mas primeiramente ela se abre para uma vida de santidade. Para aqueles que acertam esta porta, é primeiramente para chegar à glória, trilhar o caminho estreito. A porta é estreita, Jesus disse que o caminho continua estreito também, que é um caminho de santidade. Foi esta oração que Jesus fez lá em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O caminho estreito é um caminho de santidade. Fé que não santifica, preste atenção, viu? Fé que não santifica não é fé verdadeira. Alguém pode dizer que tem fé, mas se ela não é uma pessoa separada e vive em santificação, não é uma fé que salva. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eis, portanto, o primeiro teste. Nossa profissão de fé em Cristo nos custou alguma coisa? Renunciamos alguma coisa? Se você não renunciou, desculpe eu lhe dizer, mas a sua fé, você não fez uma profissão de fé verdadeira. Se você não renunciou a muitas coisas que Jesus manda você renunciar, você não fez uma profissão de fé verdadeira. Muitas pessoas dizem crer em Jesus, que nunca deixaram um caminho largo e tudo que esse caminho lhe oferece. Tem uma vida cristã fácil, que não exige renúncia alguma, mas Jesus disse que o caminho estreito é difícil e poucos é o que acertarão. Não se pode escolher duas estradas e tomar dois rumos diferentes ao mesmo tempo para que chegue à glória eterna. Não. Ou você está caminhando pela porta larga, ou você está caminhando pelo caminho que é a porta estreita. Vivemos um tempo de democracia, que a democracia é a voz da maioria, né? A democracia nos nossos dias, ela é aclamada por todos. Mas essa passagem aqui de Jesus, ela vem nos lembrar que o reino dos céus não é conquistado por democracia, mas por perseverança, vida de santidade, e isso não é democracia, isto é para uma minoria. Não nos enganemos, que o reino dos céus não é para nós pensarmos numa democracia, que a maioria vai entrar. Jesus é quem está dizendo, vai ser uma minoria. A democracia pode ter valor aqui na nossa política, em tantos outros países, mas no reino dos céus é uma minoria. Quem vai ter acesso é uma minoria. Democracia, maioria não tem vez.
Mas o que estamos ouvindo em muitos púlpitos hoje é o contrário. Então, amados, nós vimos aqui 2 portas, 2 caminhos e 2 destinos. A porta estreita, poucos irão acertar, diz Jesus. A larga, muitos já estão nele ou nela. Depois que entrar na porta estreita, Jesus disse que o caminho continuará estreito. Mas a porta larga não, já que é largo tudo, vai ser tudo com facilidade. Mas no final, terá 2 destinos. O estreito e o apertado, é o reino dos céus, é a glória eterna. Mas o espaçoso e fácil é a perdição eterna. E fica aqui uma pergunta para mim, para você, como eu falei. A salvação, ela é pessoal. Em qual dos 2 caminhos eu e você estamos trilhando? Do de renúncia? De observância da palavra de Deus, de obediência a Deus, de santidade, mortificando dia após dia, como Paulo diz: fazeis, pois, morrer a vossa velha natureza terrena. Mate todo dia a sua velha natureza terrena, senão ela vai lhe sufocar.